Existe uma mulher em algum lugar na sua órbita neste exato momento que está ativa, deliberada e consistentemente tentando chamar a sua atenção. Ela tem trabalhado nisso há semanas, talvez até meses. Ela tentou várias abordagens. Ela ajustou sua estratégia quando a primeira não funcionou. Ela se esforçou mais do que você pode imaginar. E você não fez absolutamente nada com nada disso, porque não percebeu, não porque você é cego, mas porque as mulheres não tentam chamar a atenção de um homem da mesma forma que os homens tentam chamar a atenção de uma mulher. Quando um homem quer atenção, ele se aproxima, ele fala. Ele torna suas intenções tão óbvias que uma pintura rupestre poderia interpretá-las. Direto, barulhento, imperdível. As mulheres não operam dessa maneira. Não porque sejam incapazes de ser diretas, mas porque a busca direta viola milhares de anos de programação evolutiva que diz ao cérebro feminino para sinalizar em vez de perseguir, para criar condições em vez de exigir resultados, para ser notada em vez de forçar a atenção. E esse sistema elaborado, sofisticado e quase invisível de comportamento, de busca de atenção, está sendo executado constantemente nas mulheres ao seu redor, todos os dias, com sinais calibrados especificamente para você. E você tem passado despercebido pela maioria deles durante toda a sua vida adulta. Hoje isso acaba. Não com algum conselho vago sobre leitura de linguagem corporal, mas com comportamentos específicos, concretos e inconfundíveis que dizem a você que uma mulher está tentando entrar no seu radar. 8 deles. Cada um distinto. Cada um exigindo uma percepção diferente. Cada um acontecendo com mais frequência do que você imagina. O sinal número 7 é o que vai te desconcertar, porque é o sinal em que ela muda toda a sua vida para aumentar as chances de cruzar o seu caminho. E a maioria dos homens experimenta esse sinal dezenas de vezes na vida, sem nunca identificá-lo pelo que é. Vamos consertar a sua visão. Ela entra no seu campo de visão de propósito. É aqui que começa. Antes que uma palavra seja dita, antes de qualquer interação deliberada, antes de qualquer coisa que possa ser rotulada como tomar uma atitude. Ela se posiciona de forma que você possa vê-la. E aqui está a chave. Ela não faz isso de forma óbvia. Ela não caminha até você, nem fica diretamente na sua frente. Ela aparece na sua visão periférica, do outro lado da sala, no limite da sua percepção. Perto o suficiente para que seus olhos a captem naturalmente quando você olhar para cima. Longe o suficiente para que possa ser descartado como coincidência. É o que chamo de inserção visual. Ela está se inserindo no seu ambiente, criando uma presença visual que o seu cérebro registrará, mesmo quando você estiver focado em outra coisa. Ela quer que você a veja, não que se aproxime dela, não que fale com ela. Apenas que a veja, que processe a sua existência, que deixe o rosto dela ser codificado na sua memória visual, para que na próxima vez que seus caminhos se cruzarem, já exista um fio de familiaridade conectando o encontro. Pense no que isso exige. Ela não está parada onde ficaria naturalmente. Ela está parada onde seria vista. Ela escolheu aquele assento, aquele canto, aquele lugar no bar, não porque seja o mais conveniente, mas porque a coloca no seu campo visual. Cada minuto que ela passa ali é um minuto que ela escolhe investir na possibilidade de que você olhe na direção dela e registre a sua presença. Como você detecta isso? Observe a geometria. Se você notar a mesma mulher aparecendo no limite da sua visão, em vários contextos, mesma cafeteria, mesma academia, mesmo horário, mesma linha de visão, ela não está presente por coincidência. Ela está sendo estrategicamente visível. Ela se posicionou para ser vista por você, esperando pelo momento em que seus olhos finalmente travem na existência dela e algo seja registrado. A maioria dos homens perde isso completamente porque são ensinados que as mulheres que querem atenção se aproximam. As mulheres raramente se aproximam. Elas se posicionam. E o posicionamento é toda a primeira fase da busca por atenção, que a maioria dos homens nunca reconhece como busca por atenção. Ela ri mais alto quando você está ao alcance dos ouvidos. Este é quase cômico quando você começa a notar, mas é um dos comportamentos de busca de atenção mais confiáveis que as mulheres demonstram em ambientes de grupo.
Ela está com as amigas. Estão todas conversando, rindo, tendo uma conversa normal em um volume normal. E então você entra no raio de alcance. Você entra no raio acústico onde ela pode ser ouvida se falar alto o suficiente. E de repente, a risada dela fica maior, mais cheia, mais animada. A voz dela ecoa de uma forma que não ecoava há 30 segundos. Todo o perfil de áudio do grupo dela muda para cima no momento em que você está perto o suficiente para ouvir. Isso é sinalização auditiva. Ela está usando o som para transmitir a presença dela para você, sem olhar para você, sem caminhar na sua direção, sem fazer nada que possa ser identificado como perseguição direta. A risada dela se torna o equivalente a um sinalizador lançado ao céu, não para iluminar o rosto dela para você, mas para dizer que ela está lá, para capturar a sua atenção auditiva e puxar o seu foco para a fonte. E aqui está o que é notável sobre esse comportamento. Ela quase certamente não está planejando isso de forma consciente. É um reflexo comportamental que se ativa automaticamente quando um homem atraente entra no ambiente dela. O desempenho social dela aumenta. A expressividade dela se intensifica. A risada dela fica mais alta e ela não faz ideia de que está fazendo nada disso. O sistema nervoso dela está fazendo o ajuste sem consultar a sua mente consciente. Como você testa isso? O diferencial de volume. Preste atenção ao som ambiente do grupo dela quando você está no raio de alcance versus quando não está. Se a risada dela ecoa quando você está perto e desaparece quando você está mais longe, não é ela ficando mais animada com as piadas das amigas. É o sinal de áudio dela calibrado para a sua proximidade. A maioria dos homens sente isso acontecendo e não identifica conscientemente. Eles apenas têm essa vaga sensação de que há uma mulher barulhenta por perto. Eles nunca registram que o volume é direcionado, que eles são o público específico sendo alcançado pela transmissão, que cada decibel acima do nível normal é uma evidência de que ela quer que eles olhem para lá. Ela realiza pequenos gestos de cuidado pessoal dentro do seu campo de visão. Este sinal opera no espaço entre o que ela está fazendo e o que ela quer que você a veja fazendo. Ela está nas suas proximidades, não muito perto, não muito longe, apenas dentro do alcance visual. E ela faz algo a si mesma, algo pequeno, algo que parece casual. Ela toca o cabelo e o deixa cair sobre o ombro de uma maneira específica. Ela ajusta o colar e passa a mão pela clavícula. Ela aplica protetor labial com uma lentidão deliberada. Ela levanta a mão para arrumar um brinco, expondo a linha do pescoço. Ela alisa o vestido ao longo da coxa. Ela inclina a cabeça para trás para beber do copo de uma forma que estende toda a linha elegante da garganta. Nenhuma dessas ações é necessária. O cabelo dela não precisava ser arrumado. Os lábios dela não precisavam de protetor. O vestido dela não precisava ser alisado. Estes são comportamentos performáticos, rituais de arrumação convertidos em transmissões visuais silenciosas, projetadas para capturar um tipo específico de atenção de um tipo específico de observador. E aqui está o diagnóstico que confirma isso. O tempo. Se esses comportamentos de autotoque se agrupam em torno de momentos em que você está por perto, quando você acabou de olhar na direção dela, quando ela está no seu alcance visual, o comportamento é desencadeado pela sua presença. Ela está realizando esses micro-rituais porque você pode estar observando. O público molda o comportamento. Sem você nas proximidades, a arrumação não acontece com essa frequência ou com essa deliberação. Pesquisas em comunicação não verbal documentaram esse padrão extensivamente. Mulheres nos estágios iniciais de sinalização de interesse aumentam os comportamentos de autotoque, particularmente aqueles que chamam a atenção para características associadas à atratividade. O cabelo, o pescoço, os lábios, as linhas do corpo. Esses comportamentos servem a duas funções simultaneamente. Eles atraem a atenção visual para as suas características mais atraentes e sinalizam disponibilidade ao demonstrar investimento em cuidados pessoais com a própria aparência. A beleza desse sinal é que é quase impossível fingir ter consciência dele. Ela pode realizar o comportamento. Ela pode até estar consciente de que o está realizando, mas não consegue gerar conscientemente a qualidade sutil e espontânea que o torna eficaz.
As melhores versões desse sinal parecem totalmente não intencionais, e é por isso que funcionam. Ela fala alto sobre coisas específicas para você ouvir. Esta é uma versão mais sutil do sinal da risada. E é um dos comportamentos de busca de atenção mais inteligentes que as mulheres utilizam. Você está por perto, não na conversa dela, apenas dentro do alcance para ouvi-la. E ela diz algo, algo específico, algo calibrado para chamar a atenção de um homem como você. Talvez seja uma opinião sobre um tópico com o qual você se importa. Talvez seja um detalhe sobre a vida dela, o trabalho dela, os interesses dela, os hobbies dela, que ela está essencialmente transmitindo para o ar, caso você esteja ouvindo. Talvez seja uma história engraçada, projetada para mostrar o humor dela. Talvez seja a menção de algo interessante que ela está fazendo e que ela quer que você saiba. Ela não está falando com você. Ela nem está olhando para você, mas está falando para você. Usando a conversa dela com outra pessoa como um meio de transmissão para informações que ela quer que você receba. Esta é uma das formas mais elegantes de sinalização porque preserva a total possibilidade de negação. Se você nunca responder, ela estava apenas conversando com a amiga. Nada aconteceu. Sem risco, sem rejeição. Mas se você responder, se você se envolver com algo que ela disse, se você intervir com um comentário ou uma pergunta desencadeada pela performance de volume calibrado dela, ela tem a brecha perfeita. Ah, você ouviu isso? Sim, eu estava justamente dizendo. E de repente, você está em uma conversa que ela arquitetou sem nunca parecer ter arquitetado nada. A pista para detectar isso é a especificidade do conteúdo. Se uma mulher por perto está discutindo tópicos que parecem curiosamente relevantes para os seus interesses visíveis, alto o suficiente para você ouvir, mas direcionados a outra pessoa, ela está transmitindo. O livro dela, por acaso, é sobre algo da sua área. A história dela, por acaso, envolve a exata atividade que você estava discutindo com o seu amigo. A opinião dela, por acaso, toca em um assunto no qual você tem pensado. Isso não é coincidência. Isso é engenharia de conteúdo. Ela está moldando a sua emissão sonora para criar ganchos que podem fisgar a sua atenção. Cada detalhe específico que ela menciona em volume elevado é uma potencial brecha que ela está deixando no ar para você agarrar. Ela cria motivos para estar onde você está. Este sinal vai além de momentos e entra em padrões. E é onde a sinalização casual se torna uma orquestração deliberada. Você tem rotinas, lugares aonde vai, uma academia, uma cafeteria, um parque onde caminha, um bar onde encontra amigos em uma determinada noite, um espaço de trabalho que frequenta. Essas rotinas formam a estrutura previsível da sua semana. E qualquer pessoa que preste atenção em você as notará. E em algum lugar, uma das mulheres ao seu redor notou. E a própria rotina dela começou a se remodelar silenciosamente em torno da sua. Ela costumava ir a uma academia diferente. Agora, ela mudou para a sua. Ela costumava ir àquela cafeteria aos sábados. Agora, ela está lá nas manhãs de terça-feira, o dia em que você sempre aparece. Ela costumava fazer uma rota de caminhada diferente. Agora, ela faz a que cruza a sua. Ela costumava chegar ao trabalho às 9 Shazam. Agora, ela está lá às 8h30, a hora em que você passa na sala de descanso. É o que chamo de reestruturação orbital. Ela não está apenas esbarrando em você por acaso. Ela está reorganizando a sua própria agenda, às vezes de maneiras significativas, para aumentar a probabilidade estatística de que os caminhos de vocês se cruzem. Ela está convertendo uma possibilidade aleatória em uma ocorrência confiável. E aqui está o que isso lhe diz. Esse nível de ajuste comportamental não é casual. É um investimento. Tempo, energia e reorganização logística estão sendo gastos na esperança de criar encontros repetidos de baixa pressão que construam familiaridade ao longo do tempo. Ela está pensando a longo prazo, não está tentando forçar uma única interação. Está tentando garantir que esteja presente o suficiente no seu ambiente para que algo acabe se desenvolvendo. Como você detecta isso? Pergunte a si mesmo se há uma mulher que você continua vendo em lugares inesperados. Não nos lugares habituais dela, nos seus. Se a mesma pessoa continua aparecendo em vários contextos da sua vida, academia,
cafeteria, supermercado, trabalho, restaurante favorito, ela não está perseguindo você. Ela está orbitando você. Ela tomou uma decisão, possivelmente inconsciente, possivelmente totalmente deliberada, de que estar onde você está vale a pena reestruturar a vida dela. Isso não é coincidência. Isso é infraestrutura. Ela está construindo a infraestrutura para que algo se desenvolva. E tudo o que você precisa fazer é começar a notar a arquitetura que ela construiu ao seu redor. Ela quebra os roteiros sociais normais para interagir com você. A maioria das interações entre estranhos segue padrões previsíveis, roteiros, trocas padronizadas que exigem o mínimo de envolvimento e produzem o mínimo de risco. Oi, como você está? Bem, obrigado. O que vai ser? Vou querer isso. Tenha um ótimo dia. Você também. Esses roteiros são lubrificantes sociais. Eles nos permitem passar pelo mundo sem ter que gerar uma interação original toda vez que encontramos outro ser humano. Mulheres que querem sua atenção quebram esses roteiros. Ela se desvia do que a situação exige. A caixa que deveria estar processando sua transação, mas em vez disso faz uma pergunta inesperada. A colega de trabalho que deveria estar respondendo ao seu e-mail profissional, mas inclui um comentário pessoal. A mulher no bar que deveria estar pedindo a bebida dela, mas se vira para comentar sobre a sua. A vizinha que deveria estar passando com um aceno de cabeça, mas para conversar sobre algo irrelevante. Cada um desses é uma quebra de roteiro, uma pequena e deliberada ruptura do padrão esperado. E as quebras de roteiro não acontecem aleatoriamente. Elas acontecem quando alguém decide que a interação padrão não é suficiente, que a troca padrão não entregará o que elas realmente querem, que é mais envolvimento com você. A genialidade da quebra de roteiro é o quão casual ela pode parecer. Ah, que jaqueta bonita! É de lã? Ela não deveria comentar sobre sua jaqueta. Isso não faz parte do trabalho dela, do papel dela ou da estrutura transacional da interação. Mas ela fez a escolha de inserir esse comentário na troca porque comentar sobre sua jaqueta cria uma abertura que pedir o café nunca teria criado. Agora você está em uma conversa breve, mas real, uma que não existiria se ela não tivesse se desviado do roteiro esperado. O método de detecção é simples. Pergunte a si mesmo se uma mulher disse recentemente algo a você que pareceu um pouco fora do padrão que a situação exigia. Uma piada onde nenhuma piada era necessária. Uma observação pessoal onde nenhuma era esperada. Uma pergunta que não fazia parte do fluxo transacional. Um comentário que levou a interação para um lugar onde ela não precisava ir. Esse lugar é para onde ela queria levá-la. E o fato de ela ter arquitetado o desvio diz a você que ela queria mais de você do que o roteiro iria lhe dar. Ela muda o comportamento quando você entra no ambiente. Este é o sinal que vai mexer com você, porque é o sinal que tem ocorrido ao seu redor durante toda a sua vida adulta em 1000 variações diferentes. E você provavelmente nunca o identificou conscientemente. Ela está sendo uma versão de si mesma, animada, mas de uma maneira específica, falando em um volume específico, sentada em uma postura específica, envolvida em uma atividade específica. E então você entra. Você entra no espaço. Sua presença é registrada no ambiente dela. E sem nenhum momento óbvio de percepção, o comportamento dela muda. Ela se senta mais ereta. Sua postura se abre. A expressividade do seu rosto se intensifica. Ela ri de forma diferente. Ela fala de forma diferente. Ela interage com quem quer que esteja de uma maneira mais enérgica, mais atraente, mais notável. Toda a sua performance pessoal melhora nos momentos após a sua chegada. Mesmo que ela não tenha olhado diretamente para você e não tenha reconhecido sua presença de nenhuma maneira que fosse observável para você. Isso é o que os etólogos chamam de efeito de plateia. É documentado em todo o reino animal. A presença de um observador de alto interesse muda a resposta comportamental do organismo que está sendo observado. Pavões machos se exibem de forma mais dramática quando as fêmeas estão olhando. Pássaros canouros machos cantam de forma mais elaborada quando o público certo está ao alcance. E as fêmeas humanas, operando no mesmo circuito antigo, ajustam sua resposta comportamental quando um homem que consideram atraente entra no ambiente. Ela está literalmente se apresentando para você.
Não de uma forma consciente e teatral, de uma forma subconsciente e biologicamente automatizada. O sistema de comportamento dela detectou sua presença e calibrou a resposta dela para otimizar a sua potencial observação. E aqui está a parte que vai assombrá-lo. Isso já aconteceu com você dezenas de vezes, provavelmente centenas. Você já entrou em cafeterias, academias, escritórios, festas, restaurantes e bares. E as mulheres já presentes melhoraram sutilmente o comportamento delas em resposta à sua chegada. E você nunca percebeu isso acontecendo. Você sentiu uma vibração. Você notou a energia da sala. Talvez você até tenha pensado, este lugar tem uma energia boa. E você não fazia ideia de que o que estava sentindo era o ajuste comportamental coletivo de várias pessoas respondendo à sua presença. O método de detecção exige que você desenvolva uma consciência comportamental periférica. Quando você entrar em um espaço, não procure apenas quem está olhando para você. Sinta as mudanças no comportamento do ambiente. Mudanças de volume, ajustes de postura, padrões de risadas, níveis de expressividade. Se a sala ficar de repente mais viva nos 30 segundos após você entrar, isso não é a atmosfera. Isso é feedback. E está lhe dizendo que alguém, possivelmente várias pessoas, acabou de registrar sua entrada e começou a se apresentar para você. Ela fala sobre você para outras pessoas. Este é o sinal final. E é aquele que opera inteiramente fora da sua observação direta. Mas se você tiver acesso à informação, é um dos comportamentos de busca de atenção mais definitivos que uma mulher pode exibir. Ela fala sobre você para as amigas dela, para os colegas de trabalho, para pessoas que conhecem você e pessoas que não conhecem. Ela menciona você em conversas onde seu nome não tem motivo para surgir. Ela inclui você em histórias que não exigem a sua presença. Ela usa você como ponto de referência, uma comparação, um exemplo. Seu nome e identidade se tornam ferramentas que ela busca ao construir suas conversas sociais, mesmo em contextos onde a menção não serve a nenhum outro propósito, além de colocar seu nome na boca dela. E esse comportamento tem uma consequência com a qual ela está contando. A informação viaja. Quanto mais pessoas ela falar sobre você, maior a probabilidade de que uma delas mencione ela para você, ou mencione você para ela, ou crie algum tipo de conexão que leve você a ouvir que ela tem falado sobre você. Ela está plantando sementes em uma rede social, sabendo que algumas dessas sementes eventualmente produzirão um sinal que chegará até você. Isso é amplificação social. E é uma estratégia deliberada, embora muitas vezes inconsciente, para multiplicar a presença dela na sua consciência. Se ela não consegue criar interações diretas com frequência suficiente, ela pode criar interações indiretas. As amigas dela mencionando-a perto de você. Um conhecido em comum trazendo-a à tona na conversa. Um comentário de um colega de trabalho que parece inócuo, mas se originou 3 conversas atrás com ela, perguntando sobre você. Ela está construindo uma teia de associações que eventualmente captura a sua atenção. Não se aproximando de você, mas se tornando uma presença nas conversas de pessoas conectadas a você. O nome dela continua surgindo. As opiniões dela continuam sendo referenciadas. A existência dela continua sendo mencionada em contextos que a aproximam do seu espaço mental, sem nunca exigir que ela cruze a distância física. Como você detecta isso? Preste atenção à frequência com que o nome dela surge em suas conversas com outras pessoas. Se várias pessoas no seu círculo social a mencionaram recentemente, isso é um sinal. Ou ela é um tópico de conversa incomumente popular em geral, o que é raro, ou ela tem se inserido ativamente em conversas que circulam de volta para você. Acompanhe o padrão. Note a repetição e reconheça que um nome que continua aparecendo na sua órbita, através de terceiros, não é um nome aparecendo por acaso. Ela não está espionando sua rede social. Ela a está usando, tecendo a si mesma no tecido do seu mundo relacional, para que, mesmo quando não estiver fisicamente presente, ela esteja presente nas conversas. Mesmo quando ela não está na sala, a ideia dela está circulando pelas salas adjacentes à sua. E, eventualmente, se ela fizer isso por tempo suficiente, essa ideia se torna impossível de ignorar. Aqui está a verdade sobre o comportamento de busca de atenção das mulheres. Não é um ato isolado, é um padrão.
Um padrão de sinais sustentado em várias camadas e deliberadamente calibrado, projetado para ser registrado na sua consciência, sem desencadear o risco de rejeição que uma busca direta envolveria. As mulheres dão sinais. Essa é a estratégia. Esse é o sistema inteiro. E o sistema opera continuamente através de dezenas de pequenos comportamentos em múltiplos contextos, ao longo de semanas ou meses, esperando que o homem certo finalmente leia o padrão e responda de acordo. Se você não ler o padrão, nada acontece. Ela segue em frente, não com amargura, não com reclamações. Ela simplesmente absorve a lição de que você não foi receptivo e redireciona a atenção dela para outro lugar. A tentativa nunca se anuncia. A retirada nunca se anuncia. Todo o ciclo pode começar e terminar sem que uma única palavra direta seja dita. Isso significa que cada sinal que você perde já lhe custou algo. Talvez apenas uma interação, talvez uma conexão, talvez, em alguns casos, o relacionamento que poderia ter mudado a sua vida se você estivesse prestando atenção quando a janela de oportunidade ainda estava aberta. Não estou dizendo isso para assustá-lo. Estou dizendo isso porque a maioria dos homens passa a vida inteira acreditando que as mulheres não estão interessadas neles, quando a realidade é que as mulheres estiveram interessadas várias vezes e os sinais foram invisíveis porque ninguém o ensinou a vê-los. A ausência de uma busca óbvia foi interpretada como ausência de interesse, quando a verdade era que a busca estava presente, apenas operando em uma frequência na qual você não estava sintonizado. Sintonize-se a partir de hoje. Na próxima vez que você estiver em um espaço público, mude a sua percepção. Não apenas olhe, observe. Note quem está se posicionando no seu campo de visão. Ouça as risadas que ficam mais altas quando você está por perto. Observe os comportamentos de se arrumar que se sincronizam com a sua proximidade. Preste atenção aos tópicos casuais sendo discutidos bem ao alcance dos seus ouvidos. Acompanhe quais rostos continuam aparecendo nas suas rotinas. Registre as quebras de roteiro. Sinta o efeito de plateia. Ouça o seu nome em conversas nas quais você não esperava que ele fosse incluído. Os sinais sempre estiveram lá. A questão é se você finalmente vai vê-los. Se esta exploração dos sinais ocultos ao seu redor mudou a maneira como você percebe suas interações diárias, inscreva-se neste canal. Estamos descobrindo as dinâmicas sociais e as verdades evolutivas que muitas vezes passam despercebidas. Vamos construir juntos um futuro mais perceptivo. O próximo avanço na compreensão está chegando em breve. Curta este vídeo para ajudar outros homens a despertarem para a realidade de suas próprias vidas. Deixe um comentário e me diga qual sinal fez você perceber algo que estava perdendo. Conte-me a memória que ressurgiu. A mulher que você agora percebe que estava tentando. O padrão que você finalmente reconheceu. Porque eu garanto que todo homem assistindo a isso tem pelo menos uma dessas memórias. E nomeá-las em voz alta na seção de comentários, em um espaço onde outros homens estão tendo a mesma percepção, será uma das experiências mais validadoras que você teve em anos. Você não é invisível. Você nunca foi. Você apenas não foi treinado para ver as pessoas que estiveram tentando chamar a sua atenção esse tempo todo. Agora você está. Vejo você no próximo vídeo e mantenha os olhos abertos.